Domingo, dia 3 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem nesse domingo meio friolento aqui em São Paulo, meio chuvoso e infelizmente com muitas chuvas no Nordeste, mas é a vida. Eu quero trazer um assunto que eu comecei ontem sem perceber e que hoje eu já posso até confirmar um pouco. Por quê? No último dia 16 ou 17 de abril, não me lembro bem, eu havia comentado com vocês sobre a viagem que Valdemar Costa Neto faria aos Estados Unidos para se encontrar com o Eduardo Bolsonaro. E isto para tratar do assunto eleitoral de outubro próximo. Na época, o motivo da viagem era bater o martelo com o Eduardo sobre quem sairá ou quem sairia candidato do PL, do Partido Liberal, ao Senado por São Paulo, na chapa do governador Tarcísio de Freitas. Muito bem, passado alguns dias, veio à tona então que nesta viagem estava presente também o presidente da Alesp, o André do Prado, que é o preferido do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto é o padrinho político do André do Prado, né? Para ser candidato ao Senado por São Paulo, em uma das duas vagas. Muito bem. Mas houve um outro propósito para essa viagem também, e que foi muito além de uma simples opinião do Eduardo. O Valdemar queria mesmo saber sobre a possibilidade de lançar o Eduardo Bolsonaro como suplente em uma das vagas na chapa ao Senado Federal por São Paulo. Muito bem, essa era a conversa que havia rodado e durante essa conversa o próprio André do Prado prometeu ao Eduardo fidelidade tanto a ele como a Flávio Bolsonaro na campanha eleitoral de outubro próximo. Ok. Mesmo antes do Eduardo Bolsonaro se posicionar, o presidente da Alesp já ganhou um afago do Flávio Bolsonaro. E isso aconteceu nessa semana que passou lá na AgriShow, né, que é a maior feira do agronegócio do Brasil, em Ribeirão Preto. Muito bom. Vamos lembrar que a escolha para os nomes ao Senado, desta vez, está muito concorrida pela nossa direita, né? Para o Valdemar Costa Neto, um dos nomes, são dois, um dos nomes deve ser o André do Prado. Para o Tarcísio de Freitas, o seu preferido é o Guilherme Derrite ou André do Prado. E para o Eduardo Bolsonaro, um dos nomes pode ser o Mário Frias ou o Coronel Araújo. Só que a pergunta principal vem ao ar agora. Qual é o candidato predileto de Jair Messias Bolsonaro? Porque, a princípio, uma das vagas seria escolhida pelo Tarcísio e a outra vaga seria escolhida pelo Jair Bolsonaro, que delegou a Flávio Bolsonaro o direito de trabalhar e escolher esse nome, já que o nosso mito está sequestrado, esse é o nome certo, está sequestrado em sua residência por hora, né? Muito bem. Então existe sim essa articulação para que o Eduardo aprove a indicação de Valdemar Costa Neto, né? Desde que tenha o apoio do Flávio, conforme aparentemente já foi dado. Mas, fato é que, caso se concretize esse movimento, o Eduardo Bolsonaro ficaria nos Estados Unidos durante a campanha eleitoral e só voltaria ao Brasil na condição já de suplente eleito, segundo a ideia do Valdemar Costa Neto. Porém, existe um entendimento, e que inclusive eu comentei no vídeo de ontem, que por não haver impedimento legal, impedimento dentro da Constituição, o Eduardo pode sim ser lançado como senador e voltar após o resultado dos pleitos. Isso é uma coisa muito viável. Agora aí vem uma pergunta que inclusive me fizeram ontem
nos comentários do vídeo de ontem, perguntando se não existe o risco do Eduardo ser preso se ele voltar ao Brasil, mesmo depois de um resultado eleitoral. E a resposta é a seguinte, no meu pensamento, né? Vejam só, primeiro que não existe impedimento para que ele possa sair candidato. Segundo, que se candidato eleito for, qualquer decisão do STF de repente, tornar ele realmente réu, ser julgado e condenado, cabe ao Senado pedir autorização do Senado, se for o caso, para prender o Eduardo Bolsonaro se ele for eleito. Vamos lembrar que o inquérito que foi aberto no STF ainda está em investigação pela Polícia Federal. A depender do relatório da Polícia Federal, o STF pode tornar o Eduardo réu. Tornando réu, ele ainda teria que ser julgado. Se condenado for, é obrigação do Supremo pedir autorização do Congresso Nacional. No caso da Câmara dos Deputados, nós já vimos o que aconteceu com Daniel Silveira, vimos o que aconteceu com o Ramagem, mas no Senado vai ser diferente. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, porque desesperadamente o Davi Alcolumbre vai precisar dos votos bolsonaristas se quiser ser reeleito para a presidência do Senado em fevereiro. Ah, Paulo, pelo amor de Deus, Davi Alcolumbre, nossa senhora, nunca, jamais. Claro, para o nosso gosto, ele teria que ter sido expulso da vida pública. Davi Alcolumbre, nós sabemos a figura que é. É um bicho peçonhento. Mas, infelizmente, e é importante que as pessoas ponham isso em mente, na política, você acaba sendo obrigado a trocar favores, até com os próprios inimigos. Você não consegue trabalhar dentro da política só com o seu pensamento. Todos que tentaram caíram. Fernando Collor, a Dilma Rousseff. Por que ela perdeu popularidade e sofreu impeachment? Porque ela não obedecia mais o Congresso Nacional, simples assim. Quem manda sou eu vou gastar do jeito que eu quero. Jair Bolsonaro é diferente, porque nós sabemos que quem derrubou o Jair Bolsonaro não foi o Congresso. Mas é outra história. De qualquer forma, o Davi Alcolumbre precisa do voto bolsonarista, até porque nós esperamos que os senadores eleitos façam maioria dentro do Senado Federal. Então é óbvio que o STF mandando prender o Eduardo se ele for eleito senador, o Senado Federal não vai aprovar. Então não existe esse risco. A meu ver, como eu disse no vídeo de ontem, não se pode confiar na caneta daquele ministro. Não se pode. Mas as condições hoje são diferentes. Eles estão acuados. Por quê? O Gilmar, o Dino e o Moraes são próximos, muito próximos ao Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre vai falar o seguinte: ó, meus amigos, não me ferrem aqui que eu não ferro vocês. Porque se vocês me ferrarem aqui, ainda tem tempo de abrir um processo de impeachment. Principalmente se eu for eleito. Então eu não vou abrir um processo de impeachment e vocês não se metem com o Eduardo Bolsonaro. Esta é uma visão muito clara do que pode vir a acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, não tenho essa informação de que vai acontecer assim, mas é o que está sendo desenhado. É bom que interpretem bem o que eu estou dizendo. É uma interpretação dos fatos, de como as coisas estão acontecendo, porque o risco para o Supremo Tribunal hoje é bem maior do que antes, principalmente se a oposição insistir em querer abrir uma CPMI do Banco Master, como eu falei ontem. Então existe sim a possibilidade do Eduardo até mesmo sair candidato ao Senado Federal. Muito bem, vamos lembrar que está sendo recebendo esta acusação no STF, uma acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, por coerção, né,
as investigações do STF, da Polícia Federal, sobre o caso dos ataques democráticos de direito no Brasil. Tá? Então, em minha visão, esta investigação contra o Eduardo está mais devagar que o roda preso do Pacheco. É uma roda presa, não está caminhando. Se alguém acha que a Polícia Federal realmente está investigando se o Eduardo coagiu, atrapalhou as investigações, esqueça, porque não está andando. A própria Polícia Federal também já está muito dividida por conta da fama que ganhou. Então vamos aguardar, mas eu acredito que as coisas vão sair muito melhor do que esperado. Agora, o que importa mesmo é todos nós juntos, ou toda a oposição, todos os conservadores juntos, chegarem a um consenso antecipadamente para evitar um chamado desgaste, para evitar intrigas dentro da direita, como vinha acontecendo até agora, até recentemente, né? Para quê? Para não atrapalhar as interlocuções que o próprio Flávio Bolsonaro está fazendo, para ele poder cicatrizar o apoio que vem recebendo, principalmente do próprio Centrão, aquela centro-direita, vamos chamar assim, e do sistema financeiro. Além disso, a base conservadora espera contar com a ajuda de Donald Trump para fortalecer a corrida do Flávio Bolsonaro rumo ao Palácio do Planalto. E quando alguém pergunta como as decisões de Donald Trump poderiam ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, eu pelo menos posso explicar da seguinte forma. Segundo informações da própria imprensa, pessoas próximas a Flávio Bolsonaro começaram a observar com muita atenção algumas decisões que já estão sendo estudadas pelo governo Trump. E não por acaso. Existem duas frentes que, mesmo acontecendo fora do Brasil, podem acabar mexendo com o clima político, lá em Brasília principalmente. E a primeira tem a ver com algo que parece distante, mas não é, que são sanções internacionais, sanções americanas contra o Brasil, que estão próximas de voltar a acontecer, principalmente por conta das tensões institucionais que tomaram conta de Brasília e por conta das desavenças diplomáticas do atual mandatário brasileiro com os Estados Unidos. A segunda frente, que é a mais importante, é a seguinte: é a seção 301, que trata das questões comerciais, como, por exemplo, a existência de barreiras para produtos americanos, prejudicando empresas dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Decisões brasileiras que violam regras de propriedade intelectual. Então está acontecendo essa investigação e que, por conta disso, os Estados Unidos já abriram essas investigações há pelo menos 6 meses atrás, contra o Brasil, obviamente. E espera-se para julho agora o primeiro relatório dessas investigações na mesa de Donald Trump. Os aliados de Flávio Bolsonaro acreditam que, se esse debate ganhar força no cenário internacional, ele pode se refletir aqui dentro do Brasil e permitir que o senador se posicione como alguém alinhado a essa ideia de menos interferência e mais liberdade. Muito bem, eu acho que as coisas estão ficando muito claras e agora podemos observar outro motivo que pode ser um ânimo a mais para a corrida eleitoral do Flávio, que os pleitos de outubro terão um novo recorde de eleitores idosos. Vejam só, a imprensa pouco comenta isso, mas saiu no Poder 360 de hoje. Dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral mostram que 23,2% dos novos votantes registrados até março, agora, possuem de 60 anos ou mais. De 60 anos ou mais é ruim, né? Possuem 60 anos de idade ou mais. Vamos lembrar que em 2010, por exemplo,
esse grupo de idosos representava 15,3% do total. Então, houve um aumento de 7,9% no número de idosos registrados para o próximo pleito eleitoral. E por que isso é importante? Porque isso serve de reflexo positivo, já que nós sabemos que, majoritariamente, os conservadores possuem mais idade que os apoiadores do outro lado. Até porque nós, com mais idade, conhecemos o outro lado do Brasil, conhecemos um período onde o Brasil era regido por um governo militar, em que o Brasil batia recorde de PIB, inflação super baixa, salário mínimo alto, né? Construções e crescimento estrutural dentro do Brasil. Então nós, conservadores, os mais antigos ou com mais experiência, sabemos a importância que isto tem, né? E nesse extrato etário, vamos dizer assim, são 19,8 milhões de eleitores que têm de 60 a 69 anos de idade, né? E claro que isso representa uma força muito grande. Esses cidadãos, por exemplo, com 70 anos ou mais, não são obrigados a votar, mas a tendência é que eles se sintam estimulados a irem às urnas para não perderem a oportunidade de sepultar definitivamente o Partido dos Trabalhadores. Então é um dado muito importante, e sem contar que diminuiu o número de inscritos para o próximo pleito de jovens, que em 2022 até aumentou, porque os jovens têm a tendência maior de escolher a esquerda para votar. Só que depois da decepção desses quase 4 anos do atual governo, claro que os jovens têm raciocínio, eles sabem pensar, eles sabem o que é melhor para eles, principalmente aqueles que deixam as universidades e vão em busca do seu sonho profissional e não conseguem, porque o mercado de trabalho não oferece essas oportunidades que eles tanto esperam. E os jovens, aqueles que não fazem nada, os neném, claro que vão percebendo que estão ficando para trás, estão ganhando idade, não saem do lugar que estão vendo pessoas próximas evoluindo e eles estão parados no tempo. Então é claro que tudo isso justifica uma mudança, né? É muito importante nós prestarmos atenção nesses detalhes. Por isso é importante que cada vez que conversarmos com alguém, possamos transmitir esta euforia, este ânimo de que as coisas podem se mudar em outubro próximo. E por tudo isso eu não poderia ter deixado de fazer esse vídeo hoje, por isso eu trouxe esse assunto, até porque veio a coincidir uma matéria hoje do Metrópolis, falando justamente do que foi conversado entre o Valdemar Costa Neto e o Eduardo Bolsonaro, né? Porque não havia saído a informação do que eles falaram, só havia saído a informação da conversa, e coincidiu com o vídeo de ontem. Então, meus amigos, espero que o assunto tenha agradado a vocês, desejo que todos tenham aí um excelente final de domingo, muito bom descanso, que deixem os likes nesse vídeo, se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer, e eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.